Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para ler um texto chamado Imutável e Galardoador. Esse texto foi escrito pela irmã Juliana Gomes de Souza Oliveira. Ela é doutora em biotecnologia e ela é de Manaus, Amazonas. E a irmã Juliana Oliveira escreveu este texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem sempre uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o manancial, seja individualmente ou em família, quando a gente estuda, agregada aí a palavra de Deus, logicamente que somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Como eu não escrevi o texto, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Para isso, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos mostre o que precisamos aprender em relação ao quanto Deus é imutável e quanto Ele nos galardoa. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de podermos ler a Tua Palavra, estudarmos sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos estar atentos, que os nossos corações possam estar direcionados para Ti e as nossas mentes desejosas de aprender o que Tu tens para nos ensinar. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico está em Josué 4. Nós vamos ler 24 versículos. Então, pega aí a sua Bíblia, porque nós vamos ler o capítulo todo de Josué, que vai falar do memorial das 12 pedras. E diz assim, ó: quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé voltou a falar com Josué e lhe deu ordens: escolhei 12 homens entre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo. E nos ordenou: passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos os perguntarem: o que significam para vós essas pedras? Então lhes testemunhareis: é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Yahvé. A sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia ordenado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés, e elas continuam lá até os dias de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo. E, segundo tudo, quando Moisés havia orientado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles os respeitaram durante toda a vida, como tinham respeitado a Moisés. Então Yahvé falou a Josué: ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança, que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué ordenou que também saíssem de lá.
Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem os seus pais o que significam essas pedras, explicareis a vossos filhos. Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois Yahvé, vosso Deus, fez secar águas do Jordão diante de vós, até que passasseis assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé vosso Deus, e para que temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Amém. Bom, então, irmãos, imutável e galardoador. Esse é o nosso texto, e os versículos escolhidos pela irmã Juliana Oliveira são dois, o 21 e o 22, que dizem: E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Josué e o povo de Israel estavam a ponto de iniciar o quê? Uma nova conquista, a conquista da terra prometida. E eles tinham que passar pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio fundo, né? E, obviamente, eles não iriam conseguir passar e iriam acabar se afogando. Mas o que eles fizeram? Para atravessar o Jordão, eles obedeceram o que Deus tinha dado como ordem e recolheram 12 pedras no meio do rio, como a gente acabou de ler lá no versículo 3, né? Deus, de propósito, ele fez com que essa ordem fosse dada. Para quê? Para que eles fizessem um memorial daquelas pedras. Então, era preciso que eles e os outros povos não esquecessem como Deus era poderoso, como Deus era realmente o Senhor, como está no versículo 24, né? Para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, e para que temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. É o que está no versículo 24. Então, depois que eles passaram o rio, o povo celebrou a Páscoa, que está lá em Josué 5, versículo 10. E diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Peshá, a Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. E a Páscoa nada mais era que um outro memorial, né, de que Deus tinha tirado os israelitas do Egito, onde eles eram escravos, e ele tinha feito isso com mão forte, com grande poder. Então é importante que a gente saiba que os feitos que o Senhor tem para com nós precisam ser recordados, eles não podem ser esquecidos. Então, no decorrer da vida, Deus já nos abençoou assim, de incontáveis maneiras, muitas bênçãos. O Senhor já nos deu muitas vitórias e acabou por dirigir as nossas decisões, nos dar proteção e escape para situações que a gente nem imagina, em momentos muito difíceis. Deu-nos muita alegria em momentos que a gente nem imaginava que iria ser tão feliz. Deu descanso, deu prazer, enfim, o Senhor tem nos abençoado. Então é importante que a gente possa relembrar o que o Senhor já fez por nós e que a gente possa realmente compartilhar a bondade de Deus com outras pessoas. O testemunho da gente, quando a gente conta para as pessoas as bênçãos que Deus tem nos dado, isso vai abençoar a vida de outras pessoas e vai fortalecer a fé delas e a nossa. Por quê? Porque Deus nos faz lembrar que Ele esteve conosco o tempo todo, tanto no passado e que vai estar com a gente hoje e estará conosco no futuro. Então, a gente não pode esquecer que o nosso Deus continuará sempre poderoso, como também tem prazer em nos abençoar, como está escrito lá no Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Então, irmãos, é maravilhoso, né? Como Deus realmente não muda e como Ele nos abençoa. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Confie que Deus não muda e continuará ajudando você na sua caminhada. Isso é fundamental que você possa se lembrar. Bom, agora eu vou terminar aqui, ó, deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Deus é imutável e galardoador, para nós, ó, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, lembrando que você não pode esquecer nunca, né, que o nosso Deus continua nos abençoando. É por isso que você não precisa ter medo. Não tema nada, sabe por quê? Porque Deus já está lá.